Então hoje nós vamos falar sobre as 12 portas de Jerusalém. Eu vou procurar correr, porque tem, meu Deus, é uma coxa de retalhos que eu tenho aqui, né? Mas é o que temos para hoje, amém? Salmo 87, 2. Ele ama as portas de Sião mais do que qualquer outro lugar de Jacó. Aqui está falando do Senhor. O Senhor ama as portas de Sião. Sião é Jerusalém. Muito bem. Portas, ela representa o quê? Segurança. Você não passa a noite com a porta aberta. Você fecha a porta, né? Tranca bem trancadinho. Então, porta fala de segurança, fala de proteção, fala de defesa. E nesse sentido espiritual que nós vamos falar aqui hoje, as portas também remetem à questão de termos força, das nossas forças, mas também da nossa vulnerabilidade. Porque nós vamos falar de entradas e de saídas. Deixar entrar as coisas boas e deixar sair as coisas ruins. É essa a tônica da mensagem de hoje. As portas nos remetem a isso. Nós vamos deixar entrar o que é bom e vamos fazer sair o que é ruim. Por isso as portas eram necessárias. Então nós temos 12 portas. Vou falar rapidamente sobre cada uma. Nós, na campanha de 12 dias de 2022, no início do ano 2022, portanto há 2 anos atrás, nós falamos sobre as 12 portas e cada dia nós falamos sobre uma. Então tivemos muito mais tempo, né, de explanar. Mas hoje eu quero dar algo assim, uma panorâmica, né, rapidamente sobre cada uma e depois nós vamos orar. Bom, eu vou ter que ler em Neemias, mostrando para você que existe essa porta com esse nome, e depois fazer uma aplicação. Muito bem, primeira porta chama-se Porta das Ovelhas. Olha o que diz Neemias 3:1. O sumo sacerdote Eliasibe e os seus colegas sacerdotes começaram o seu trabalho e reconstruíram a Porta das Ovelhas. Eles a consagraram e colocaram as portas no lugar. Depois construíram o muro até a torre do Sem, que consagraram, e até a torre de Nananel. Acho que é isso, né? Nananel. Está embaralhando tudo. Hananel. Isso, Hananel. Hananael. Ok. Muito bem. Um detalhe importante. Esta porta foi a única que foi consagrada. Ela foi consagrada porque o sumo sacerdote, juntamente com os sacerdotes, a reformaram, reconstruíram. Nós estamos falando, o livro de Neemias fala da reconstrução de Jerusalém e, na verdade, a reconstrução das muralhas, que elas tinham sido destruídas quando a cidade foi tomada pelos inimigos. Então, nós estamos falando de consagração. Eu não vou explanar muito, porque senão não dá tempo. Mas olha o que diz João 10, 7. É muito maravilhoso. Então Jesus afirmou de novo: digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Vamos aplaudir Jesus. Eu sou a porta das ovelhas. Porque era por esta porta que entravam as ovelhas, juntamente com os respectivos ofertantes, para ir ao templo, para fazer a adoração, para fazer o serviço, né, de adoração, de oferendas no altar. Então, essa era a porta por onde as ovelhas entravam. Ok? Então, por isso que ela fala de consagração. Então, meu querido, minha querida, talvez fale: pastor, mas eu sou crente. Tudo bem, você é crente, você que está nos visitando, não sei. Deixa Jesus entrar na sua vida. Deixa Jesus entrar. E retire da sua vida tudo aquilo que estiver atrapalhando o teu relacionamento com Ele. Amém? Simples assim. Retira da sua vida o que você perceber. O que é a internet? É um site que você visita muito? É a televisão? É um relacionamento romântico, ainda não de casamento? Enfim, o que é que está te atrapalhando de seguir Jesus, de servir Jesus, de adorar Jesus, de se relacionar melhor com Ele? Pense nisso. Traga Ele para a sua vida e deixa sair aquilo que atrapalha. Amém? A segunda porta
é a porta do peixe, está em Neemias 3:3. A porta do peixe foi reconstruída pelos filhos de Razená. Eles puseram os batentes e colocaram as portas. Era o local aonde os peixes pescados, obviamente, eram vendidos. Era o lugar aonde as pessoas iam para comprar peixe. Os pescadores saíam para pescar, traziam as suas cargas de peixes, e esta porta era onde eles ficavam, e as pessoas iam até ali. Seria uma espécie de uma feira, ou de um mercado. Então essa porta fala do trabalho. Essa porta fala do trabalho. Então, nesta campanha que nós estamos fazendo, orando por cada mês do ano, e você tem aprendido como você pode melhorar essa questão da sua vida. Você ouviu exaustivamente aqui, nesses 9 dias, nessas 9 noites. E quem não ouviu, está disponibilizado no nosso canal no YouTube. Você pode assistir todas as mensagens que já foram ministradas. Ok? Então, nós estamos falando aqui do trabalho, queridos. 1 Tessalonicenses 4:11. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos. Inclusive, Paulo escreve essa carta aos Tessalonicenses por causa da vinda de Jesus, ou do ensino sobre a vinda de Jesus. Quando foi falado para os Tessalonicenses que Jesus voltaria, alguns pararam de trabalhar. Falaram, já que ele vai vir, não precisamos mais trabalhar, não precisamos mais pensar no futuro. Isso aconteceu comigo, irmãos, trazendo agora para a nossa época. Falavam tanto da vinda de Jesus, e em 1988 foi uma febre, porque alguns versículos eram interpretados. Então tem um versículo que Jesus diz, não passará essa geração sem que tudo aconteça. E aí o pessoal fala, bom, uma geração é 40 anos, de 40 em 40 anos é uma nova geração. Bom, Israel foi tornado Estado em 1948. O Estado de Israel foi reconhecido pela ONU e pelo mundo a partir de 1948, porque antes eles não tinham, não era uma nação, era um povo espalhado pelo mundo. Aí o pessoal, bom, 40 anos, 1988, Jesus vai vir em 88, e passamos o ano de 88, achando que Jesus ia voltar. Passou 88, 98, 2008, 2018, já estamos chegando em 2028, né? Eu não sei quando ele vai vir, mas compete a mim continuar trabalhando. Eu parei de estudar por causa disso. Falei, para que eu vou estudar? Jesus está vindo. Já dava para eu ter feito 5 faculdades, né? Muito mais que 5. Aí eu comecei a estudar de 2014 para cá, estudar academicamente, né? Mas eu poderia ter estudado antes, sabe? Então, trabalhe, cuide dos seus negócios, trabalhe, continue trabalhando. Então, aqui está falando de honestidade, seja honesto, se empenhe no seu trabalho, e retira tudo aquilo que está atrapalhando o seu trabalho, inclusive a ganância. Tem muita gente que fica desestimulado com a empresa onde está, porque quer ganhar mais, ou fica olhando para aquele que tem muito. Irmão, agradeça a Deus pelo emprego que você tem. Muitas pessoas queriam amanhã poder levantar 5h30, 6 horas para ir para uma empresa, e não tem esse emprego, sabe? Então essa é a palavra para você. Enquanto não acontecer a vinda de Jesus, continue trabalhando com honestidade e se empenhando ao máximo, amém? Daqui a pouco nós vamos orar para Deus abençoar o seu trabalho. Terceira porta, Neemias 3:6. Essa é a porta velha, mas aí está chamando de Gesana, porque significa velho em hebraico. A porta Gesana, ou Gesaná, foi consertada por Joiada, filho de Pazéia, e por Mesulão, filho de cada nome, Jesus amado, eu estou vendo 2 palavras, Bezodias. Eles puseram os batentes e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar, ok. Essa aqui é a porta velha.
Por que ela é chamada de porta velha? Porque ela é uma das mais antigas. Jerusalém nem sempre teve 12 portas. Teve época que ela teve menos, teve época que ela teve 8, teve época que ela teve 10. Hoje, atualmente, tem 8 portas, não tem mais as 12, porque algumas foram fechadas ao longo dos anos, por questões estratégicas. Mas ela tem, no seu auge, 12, e a Nova Jerusalém vai ter 12. Né? Não dá tempo de falar agora sobre isso. Mas essa era uma das mais antigas. E o que essa porta me ensina para essa minha vida agora? Primeiro, manutenção de princípios e valores. Tem coisas que você não pode tirar da sua vida. Princípios e valores. Valores bons, ser honesto, sabe? Ser uma pessoa íntegra, que fala a verdade. Uma pessoa fiel. Uma pessoa transparente, que não é falsa, que não mostra uma coisa e na verdade é outra. Tudo isso são princípios, são valores. Essas coisas não podem ser retiradas da nossa vida. Temos que dar manutenção a essas coisas. E uma outra coisa que os estudiosos entendem que essa porta também representa, ela é um memorial. Por ela ser a mais antiga, ela é um memorial. Ela aponta para a questão de lembranças. Então, para eu ter um ano abençoado, é importante isso aqui, ó, Lamentações 3:21, é conhecido. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Uma outra versão diz, eu acho até mais poético: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Porque os versículos que antecedem, ele fala, eu me lembro de coisas ruins aconteceram comigo. Mas olha o que diz, lembro-me também. Então eu não estou dizendo que nós temos que deixar entrar coisas na nossa vida e também deixar sair. Tem pessoas que só sabem ficar lembrando de coisa ruim. Só sabe lembrar, só fica remoendo coisas ruins do seu passado, seja da infância, da adolescência, da juventude, ou do início do casamento, ou enfim, em algum momento. Meu irmão, você tem que vencer isso, você tem que superar isso. Procure trazer a memória, em vez de ficar lembrando as surras que você tomou do seu pai ou da sua mãe, lembre das viagens que vocês fizeram, de alguma festa que vocês passaram juntos. Pastor, eu não lembro. Olha, eu até acredito que um ou outro que tem coisa boa para lembrar, mas não se lembra, só fica remoendo coisa ruim, só fica se lembrando de coisa ruim. Procure lembrar. E sabe, como diz o texto, eu vou pensar também, por quê? Para que eu tenha esperança. Olha, eu tive uma infância difícil, por exemplo, uma adolescência, mas olha aí, você está vivo, talvez com marcas, com feridas. Para isso existem veredas. Amém? Você fica com essa ferida se você quiser, sabe? Mas aprenda, irmão, a exercitar. Isso te ajuda, sabe? Muita coisa boa aconteceu na sua vida, mesmo em meio a toda a turbulência que você passou. Amém, igreja? É isso que a porta velha me faz lembrar. A quarta porta, a porta do vale, Neemias 3:13. A porta do vale foi reparada por Hanum. Eu vou ler só o começo do versículo, porque eu só quero provar o nome da porta, tá? Pode tirar. Muito bem, a porta do vale é o seguinte, gente. Ela dava, ao passar por ela dava aonde? O que vocês acham? Não vale. Simples assim. Ela é chamada a porta do vale. Nós tivemos o privilégio de conhecer esse lugar.
E realmente, a hora que você está saindo ali da cidade, é um buracão, é uma profundidade. Baixa assim de uma forma acentuada, e lá na frente, sobe para o jardim do Getsemane. Lá na frente, lá para o Monte das Oliveiras. Então, Jerusalém está construída sobre um monte, que é chamado Monte Sião. Então, ela é muito sobe e desce ali. Você cansa de andar ali, porque tem umas ruas bem íngremes assim, porque ela está no monte. Mas aí tem esse vale, que é chamado Vale de Inom. E depois lá, não sei dizer quantos quilômetros, assim, tipo uns 2.000 metros, 3.000 metros, mais ou menos, começa o Monte das Oliveiras. Então, quando a gente sai de Jerusalém, você desce e depois você sobe. É bem cansativo. Mas essa porta dava para o vale. O que aponta isso aqui para nós? O que é um vale? É uma depressão. Dentro da geografia é chamado de depressão. Então, é uma queda dentro da geografia. De repente, cai. Você está numa planície, de repente você entra num vale. Queridos, essa porta me fala, sabe o quê? De lutas, de tribulação, que fazem parte da vida. Eu não quero que você se engane, e eu não estou aqui para te enganar, dizendo que 2024 vai ser 1000 maravilhas, você não vai ter problema nenhum. O que eu estou querendo dizer é que você vai ter vitória, amém? Mas não tem vitória sem luta. Não tem WO na vida espiritual, não tem WO. Para quem não sabe o que é WO, é quando o adversário não comparece. E aí o time ou a pessoa que compareceu é declarado vitorioso porque o oponente não apareceu. Então ele é vitorioso por WO. Eu esqueço até uma sigla em inglês, fugiu a memória agora. Então, no mundo espiritual não tem isso não, porque o diabo não se ausenta não. E também nós temos os perrengues humanos mesmo. Nem tudo é o diabo, irmão. Ai, você não conhece minha sogra, pastor. Você não conhece minha sogra. Minha sogra é o diabo. Não é. É sua sogra só. Ela tem ciúme de você porque você pegou o filho dela ou a filha dela. Por isso que você tem. É normal. Ciúme normal de mãe. Tá? Mas a maldade humana. Tem coisa que não é maligna. Então nós vamos passar por perrengues, irmãos. Mas olha só. O que você tem que tirar por essa porta? Tira o medo e traz a fé para dentro de você. Sabe por quê? Que olha o que diz o salmista no salmo tão maravilhoso que é o 23. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Glória a Deus. Não tenha medo. Você não está sozinho, você não está sozinha. Então isso é que me ensina a porta do vale. Outra porta, essa é uma porta mal cheirosa. Neemias 3,14. A porta do esterco é por onde passavam os palmeirenses. Brincadeira. Os palmeirenses ficam loucos da vida. Eles estavam, desde aquela época, eles estavam em busca do Mundial. Então eles saíam por essa porta. Brincadeira. Eu perco o amigo, mas não perco a piada. A porta do esterco foi reparada por Malquias. O que era essa porta do esterco? Algumas versões diz monturo, outras diz a porta do lixo. Porque era o lugar por onde eles jogavam lixo. Toda cidade tem lixo. Eu não sei dizer quando foi, mas teve um período aqui em Ibaté e outras cidades também, que houve algum problema e não foi coletado o lixo. Faz um tempinho já isso aí. Gente, você já imaginou ficar 2, 3 dias sem coletar o lixo? Se você não tivesse, a prefeitura vai, não pode jogar lixo fora, porque está com problema, não tem caminhão, papapá. Imagina uma semana. Como que não fica a sua casa? Porque todo dia tem lixo. E lixo é um negócio que fede.
né? O lixo é um negócio mal cheiroso. Então eles tinham que ter um lugar, que era justamente esse vale, que também é conhecido por Geena, onde eles jogavam todo o lixo da cidade. E ele ficava queimando o tempo todo, porque o fogo era alimentado constantemente pelos detritos que são jogados ali. E esse lugar é comparado com o inferno, que às vezes é chamado de Geena também, certo? Então, essa porta do esterco, do monturo ou do lixo, me mostra que eu tenho que fazer uma limpeza constante. Sabe aonde? No meu coração. Não fica acumulando lixo no seu coração. Mágoas, ressentimentos, ódio. Isso faz mal para o corpo, para a alma e para o espírito. Sabe? Você precisa, a todo momento, estar limpando. De vez em quando eu faço uma limpeza nas gavetas, porque a gente vai colocando papel, e conta de luz, e conta de água, e boleto que é pago, eu tenho uma gaveta lá que eu vou colocando. Por quê? Às vezes dá algum problema, eu tenho que ter um comprovante. Há questões que às vezes digital você consegue resolver, mas há questões que você tem que ter o físico. Então por um tempo eu guardo, vou guardando, aí chega uma hora, outro dia eu estava olhando e falei, meu Deus, eu estou com coisa aqui de 2021, isso aqui já passou. Aí a gente rasga tudo, faz aquele pacote de lixo e joga fora. Se eu for lá agora, vai ter um monte de coisa que eu preciso jogar. Não é assim? Se arruma o guarda-roupa, daqui a pouco está desarrumado. É uma gaveta, é um cômodo, você deixa tudo em ordem. Daqui a pouquinho, meu escritório tem hora que eu olho assim e falei, Jesus, Miguel passou por aqui. Mas não é o Miguel, eu chamo ele de terremotinho. Porque quando ele vai passando, ele vai deixando tudo no chão. Mas aí eu brinco, eu falo para você, Miguel passou por aqui? Mas não é, que você coloca uma coisa aqui, você chega com pressa, joga ali e tal. Aí você pega e arruma, e olha, do dia eu fui olhar, eu comecei 8 horas, era 10h30, eu não tinha acabado ainda de arrumar o escritório. E põe uma coisa no lugar, e leva a outra, e vai daqui. Hoje eu olhei, está tudo cheio de coisa de novo. É assim, gente. E assim é a nossa vida. Sabe, você ouve uma mensagem e libera um perdão, mas quando você menos espera, você está com mágoa de alguém de novo. Alguém vem, te ofende, te magoa, te maltrata, sabe? Aí o que acontece? Aquilo começa de novo a acumular no seu coração, tristeza, mágoa, ressentimento. Então o que você tem que fazer? Está sempre jogando isso fora, amém? Tiago 4:8. Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês, pecadores. Se aproximará de vocês, pecadores. Limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. O que é mente dividida? Ora faz o que a palavra manda, ora faz igual o mundo. Isso é mente dividida. Percebe? Então por isso que volta e meia nós temos que limpar. Eu li em algum lugar, eu achei muito interessante, escute isso. Deus não recicla lixo. Hoje em dia está um tal de reciclagem de lixo, né? Para nós é interessante, o meio ambiente, é melhor que o lixo todo seja reciclado, e eles fazem de novo, o plástico é usado novamente, o papel, o papelão, enfim, para nós é interessante. No sentido ambiental é ótimo. Mas no sentido espiritual, Deus não recicla. Deus não vai pegar o seu ódio, a sua mágoa, o seu ressentimento, e vai trabalhar eles e fazer um ódio melhor. Um ressentimento bacana. Não. Lixo espiritual é exterminado pelo fogo do Senhor. Amém? E eu quero dizer algo aqui. Alguém está precisando ouvir. Você falou, eu sou um lixo, ou eu me sinto um lixo. Alguém falou ou pensou isso? Por favor, levante a mão, por esses dias. 1,
Tem mais? 2. Tem mais? Aí na galeria tem alguém? Nossa, que monte, está cheio de lixo aí. Brincadeira. Fique em pé quem pensou isso de si mesmo, por favor. É sério, fique tranquilo. É algo bom de Deus. Fique em pé, porque o Senhor, enquanto eu preparava, está até destacado aqui, ó. Tem muita pessoa que falou: eu sou um lixo. Eu sou um lixo. Ou pensa, né? Ou alguém falou para você que você é um lixo, ou você disse para você mesmo. E eu quero falar em alto e bom som para vocês. O Senhor manda dizer para vocês: vocês não são lixo. Vocês são joias preciosas para o Senhor. Amém? Aplauda ao Senhor e glorifique o seu nome. Bem forte. Glória a Deus. Pode se assentar. Vocês não são lixo. Ninguém aqui é lixo. Agora, sentimentos ruins, tudo isso é lixo. Mas nós vamos jogar na porta do esterco. Amém, igreja? Sexta porta, Neemias 3,15. Porta da fonte. A porta da fonte foi reparada por Salum. Ok. Ela aponta para Jesus. Fonte o quê? Fonte das águas. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Não foi isso que Jesus disse? Então, água, a gente usa para várias coisas, mas as coisas que mais são importantes para nós é para beber, para nos hidratar e também para nos limpar, para nos lavar. Então, não tem como você ter um ano de vitória se você não beber dessa água, se você não estiver sempre se purificando. Olha o que diz Efésios 5:26. Para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a... Então você quer ter uma vida de vitória, é beber da fonte, Jesus, a água da vida, e também estar sempre ouvindo a palavra, porque ela vai te purificar. Não se afaste da palavra. Você observa as pessoas que vão se afastando da igreja, daqui a pouco você olha, aquela pessoa está no mundo, fala: meu Deus, essa pessoa parece que nunca ouviu a palavra. Mas não é, que ela foi se afastando. Nós precisamos estar em contato constante com a palavra. Sétima porta, Neemias 3:31. Depois dele, Malquias, um ourives, fez os reparos do muro até a casa do servo do templo e dos comerciantes, em frente da porta da inspeção. Na verdade, usa-se outro nome: porta da guarda. Por que fala inspeção? Porque todos que iam entrar na cidade eram inspecionados, para ver se não tinha alguma coisa proibida. Certo? Nós vimos isso no filme do The Chosen. Quem observou, ali foi usado pelos romanos, mas os judeus também faziam, né, nos tempos que eles estavam dominando. Por quê? Pode entrar coisa errada. Então era feito inspeção. É chamado porta da guarda. O que isso me ensina, queridos? Já vou para o versículo direto que você vai entender. Mateus 26:41. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. Essa porta me ensina a vigiar. Tem muita gente que ora muito, mas não vigia. Por isso que a Bíblia diz: e coloca o vigiar primeiro. Vigiem e orem. Tem pessoas que esquecem o primeiro verbo aí. Então você tem que estar sempre vigiando, para que nada de mal entre na sua vida. Amém, igreja? Oitava porta, Neemias 3:25. E Palau, filho de Uzai, trabalhou em frente da esquina do muro e da torre que sai do palácio superior, perto do pátio da guarda. Esta porta era chamada porta do cárcere, ou porta do pátio da guarda. E ela era próxima à porta da guarda. Mas era um lugar que dava acesso a quê? A uma prisão. Jeremias, a Bíblia menciona que ele ficou preso nesse lugar. O rei mandou prendê-lo nesse lugar. Então é um lugar de aprisionamento. E essa porta fala de aprisionamento espiritual ou emocional. Observe que ela vem logo depois da porta da inspeção. Então você não vigia, como eu falei, suas emoções, não faz a limpeza,
Então vai guardando mágoa, ressentimento. Quando menos você perceber, você está aprisionado. Você estará aprisionada. Porque ali era o lugar de quem? Dos desobedientes. Quem não cumpria a lei era jogado naquele lugar. Inclusive era um calabouço. Era num subterrâneo essa prisão. Mas a porta ficava em cima para acesso. Depois tinha uma escada que levava a esse lugar. Isso me reporta, não dá tempo de eu falar, Mateus 18. Quando Jesus fala sobre a questão do perdão. Um homem devia para o rei, seria mais ou menos hoje, uns 3 milhões de reais. 3 milhões, trazendo para o nosso dinheiro. O rei o perdoou. Ele sai na rua e encontra um que devia 500 reais para ele. E ele sufoca o cara e fala: enquanto você não pagar, você vai ficar preso. As pessoas viram aquilo e correram para o rei. Falou: rei, o senhor perdoou 3 milhões do camarada e ele não está perdoando 500 reais do outro. O rei mandou chamá-lo. Falou: escuta, eu não te perdoei. Por que você não fez o mesmo com o outro? Então agora você voltou a dever para mim. E aqui estão os algozes que vão te levar preso. E ele foi atormentado, que eu já falei várias vezes. A prisão naquela época não é que nem hoje não. Que o cara recebe até salário preso. Até mais do que muitos trabalhadores. Esses dias o Lula aumentou 500 reais por mês para os presidiários. Percebe? Eles ganham mais do que um trabalhador aqui fora. Por cada filho. Então eles ficam fazendo filho. Tem as esposas deles lá que só faz filho. Porque quanto mais filho, mais ganha. Isso é aqui. Naquela época não. Havia os atormentadores. Chama o fulano. Vinha. Ferro quente. Chicote. Porque eles eram presos e atormentados. Trazendo para nós. Se você não perdoa, se você não libera perdão, se você não é humilde, você vai ficar aprisionado e vai ficar atormentado por doenças. O que nós acabamos de cantar? Não há doenças nem culpa. Não há? De que jeito? Se eu obedecer a palavra. Porque seja o que for que a pessoa fez para você, é 500 reais perto dos 3 milhões que você devia para Deus. Eu não quero ficar devendo novamente para Deus. Por isso que eu libero perdão o quanto antes. Amém, igreja? Vamos aplaudir o Senhor por isso. Nona porta, porta das águas. Neemias 3, 26. Irmão, só para eu ficar mais tranquilo, posso pregar tranquilamente? Mesmo que passe um pouquinho do horário? Amém? Amém, igreja? Amém. Vocês estão cansados? Eu também estou. Mas eu tenho que trazer essa palavra. Certo? Como eu falei, é uma coxa de retalho. Para um vai servir uma coisa, para outro outra, mas todos vamos sair daqui edificados. Amém? Nona porta. E os servos do templo que viviam na colina de Ofel fizeram os reparos até em frente da porta das águas. Tinha a porta da fonte. Que fonte é? Agora aqui é a porta das águas. Era uma água corrente que existia. Ela é simples. É isso aqui, ó, Efésios 5:18. Que é um ano vitorioso. Não se embriaguem com vinho. Pastor, pode beber vinho? Porque a Bíblia fala que não pode embriagar, mas um pouquinho pode. Eu não conheço ninguém que bebe um pouquinho. E se for para beber pouquinho, não precisa de pouquinho. Não faz falta. Você conversa, rapaz, está querendo encher a cara e ficar falando. E cerveja sem álcool? Pode. Até pode. Mas eu já experimentei. Aliás, eu ouvi esses dias num negócio lá de saúde que diz que é bom. Aí eu até comprei. Morrendo de medo de algum irmão ver. Porque ninguém sabe qual que é com álcool e sem álcool, né? Eu comprei lá, mas não desce. É amargo, é um negócio muito ruim. Então, vou para o suquinho mesmo e de vez em quando um refrigerante zero. Nem devia também, tá? Não siga meu exemplo. Faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Mas, então não fica, sabe?
sai fora de embriaguez. Mas faz o que o versículo diz aí. Coloca de novo, por favor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Amém? Está vendo? Significa a porta das águas. 10ª porta. Neemias 3:28. Acima da porta dos cavalos. Tem mulher que está dizendo, é para você, essa porta é que você entraria para Jerusalém, porque tu é um cavalo. Porque quando namora é um cavalheiro, né? Depois que casa vira um cavalo. Mas menos os homens daqui. Eu estou falando dos homens do mundo lá fora, viu? Os homens do mundo. Mas é a porta dos cavalos, tá? Aponta para quê? Batalha espiritual. Por quê? Era por essa porta que eles saíam para a guerra, e quando eles voltavam vitoriosos, eles entravam por essa porta. É a porta dos cavalos. Então aponta para a batalha espiritual. Efésios 6:12, bem conhecido. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Nós, queiramos ou não, acreditemos ou não, estamos em batalha espiritual. A partir do momento que você entra para o caminho do Senhor, você está em guerra. Por quê? O inimigo quer te levar de volta para o mundo. Queira ou não, entenda ou não, acredite ou não, estamos em batalha. Então eu só quero dizer uma coisa, escute isso. Tem problemas que são naturais, mas tem problema que é batalha espiritual, irmão. Quando você perceber isso, falar, olha, está demais já. Esse problema já extrapolou. Não é normal. Eu sinto que não é normal. Nos procure. Você precisa de uma cobertura espiritual. Amém, igreja? Seja no casamento, seja na questão do trabalho, seja questão espiritual, emocional, física até. Falou, essa enfermidade não... Faz exames, não dá nada. O médico fala, você não tem nada, mas você sente as coisas. Como é que explica isso? É coisa da minha cabeça? Não, essa é batalha espiritual. Então você precisa de uma cobertura maior. Amém? Porque é assim que nós enfrentamos batalha espiritual. Nos procure, tá? Procure o pastor, procure um presbítero e nós vamos te ajudar. 11ª porta. Chamada de porta oriental, Neemias 3:29. Essa é uma que atualmente está fechada. Eu até fiz uma filmagem com ela, mas não deu para eu mostrar hoje. Depois dele, Zadok, filho de Imer, fez os reparos em frente da sua casa. Ao seu lado, Semaías, filho de Secanias, o guarda da porta oriental, fez os reparos. Sabe o que é essa porta? É a porta por onde Jesus entrou montado no jumentinho. E havia uma profecia sobre ela, que isso ia acontecer. Então essa porta, queridos, me mostra a importância da segunda vinda de Jesus. De não perder esse foco. Eu quero a bênção na minha saúde, eu quero a bênção no meu casamento, eu quero a bênção no meu trabalho, eu quero bênção aqui, ali. Ok. Mas não perca de vista isso. Olha o que diz 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos de repente você está viajando, vai estar dirigindo um carro. Eu posso estar aqui pregando, ou dando discipulado, ou na minha casa preparando a mensagem, ou fazendo qualquer coisa. E de repente pode acontecer isso. De repente pode acontecer isso.
Imagine o dia, irmão, que isso acontecer. Imagine quando isso acontecer. Onde quer que você esteja, você começar a ouvir essa trombeta, e de repente você sentir o seu corpo se elevando, e você olha para o céu, e o noivo está vindo ao seu encontro. Aleluia! Oh! Você consegue imaginar isso? Deixa eu perguntar para você. Você ficou com medo ou alegre ao ouvir essa trombeta? Eu fiquei alegre. Se você ficou com medo, tem aí e falou assim: está acontecendo. Não podemos perder de vista, irmãos. Sabe por quê? Porque vai acontecer. Quanto menos esperarmos, vai acontecer. Mais um aplauso a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E a última porta, a equipe de louvor pode tomar o seu lugar. Neemias 12:39. Sobre a porta de Efraim. Pronto, o resto é outros nomes de porta também. Pode tirar. O que é a porta de Efraim? É uma porta muito especial. E por que foi dado esse nome? É um nome profético. Porque a palavra Efraim significa porção dobrada ou duplamente frutífero. Porção dobrada ou duplamente frutífera. Eu quero que você fique em pé, porque eu quero trazer uma palavra profética na sua vida. E depois que eu pronunciar, você vai dar um glória a Deus. Se você crê, bem forte. Gênesis 41:52. Ao segundo filho chamou Efraim, dizendo. Quando eu estava preparando, eu recebi para mim essa palavra. Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Você recebe essa palavra profética? Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Não sei qual a terra que você tem sofrido, que área da sua vida, mas o Senhor está dizendo: eu vou te fazer prosperar a partir de agora. Essa é a porta de Efraim para a minha vida. Essa é a porta de Efraim para a tua vida. Então nós vamos ler essa última parte, bem forte. 1, 2, 3. Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Aplauda ao Senhor e glorifique o seu nome. Bem forte, como Ele merece ser aplaudido. Aleluia.